teremos aí nos dois próximos jogos confrontos contra o Atlético Paranaense, um pela Copa do Brasil e outro pelo Campeonato Brasileiro. Eu inverti a ordem, né? Primeiro pelo Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, e na quinta-feira pela Copa do Brasil. Para o jogo de segunda-feira contra o Atlético, os ingressos já estão esgotados. Não tem mais ingresso para essa partida contra o Atlético pelo Brasileirão. E para o jogo da Copa do Brasil, no momento que eu estou gravando ainda não está esgotado, mas provavelmente na hora que você estiver assistindo esse vídeo, que eu vou postar um pouquinho mais tarde, provavelmente os ingressos também já estarão esgotados, porque nesse momento já são mais de 15 mil ingressos emitidos, então daqui a pouquinho esses ingressos também da Copa do Brasil estarão esgotados. Então assim, a torcida do Vasco já esgotando 2 jogos, né, antes mesmo aí da partida acontecer, né? Temos nos 2 próximos jogos do Vasco em São Januário os ingressos já esgotados. A torcida do Vasco que sempre comparece e lota ali o estádio de São Januário. Para o jogo de segunda-feira, existe a possibilidade do Vasco ter o retorno de Felipe Coutinho, né? O Coutinho que parou por um tempinho por conta de uma lesão muscular, mas grande a chance do Coutinho ser relacionado para esse jogo contra a equipe do Atlético na segunda-feira, talvez ganhar alguns minutos para estar ainda melhor para o jogo da Copa do Brasil na quinta-feira, que com toda certeza é mais importante, né? É claro que o duelo do Campeonato Brasileiro também é muito importante, principalmente para a gente se afastar logo ali da parte de baixo. Nesse momento a gente já está na primeira página, né? Mas é para se afastar de vez e tentar sonhar com coisas melhores no campeonato. É muito importante, né, o jogo do Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil enfim, o sonho nesse momento, né, do torcedor vascaíno, você disputar de novo uma semifinal de Copa do Brasil, enfim, seria muito importante até para a autoestima do torcedor do Vasco. Então, temos aí 2 jogos muito importantes, né, em sequência contra o Atlético, na segunda pelo Brasileirão e na quinta pela Copa do Brasil. Quem volta, esse 100% de certeza que volta, é Pablo Verratti, né? Pablo Verratti está treinando normalmente e estará à disposição na segunda-feira, sendo titular aí no jogo contra o Atlético do Paraná. Se vai estar à disposição na segunda, na quinta ele também estará à disposição. 2 jogos muito importantes, né? Tomara que o Vasco saia aí dessa sequência de 2 jogos contra o Atlético em São Januário com 2 bons resultados, né? Para que depois lá em Curitiba também, no jogo da volta, a gente consiga sacramentar essa classificação. Mas bem, vamos começar a falar agora aqui sobre possibilidade de reforços, né? A janela quase fechando. No dia 2 de setembro se encerra, né, a janela de transferências do futebol brasileiro. E o Vasco até o momento contratou Souza, Teixeira, Felipe Coutinho e o Emerson Rodrigues, né? O atacante Emerson Rodrigues. Ou seja, uma janela muito fraca ainda do Vasco, né? A zaga, que é o ponto principal, ainda não chegou ninguém. E quem chegou também, até o próprio Felipe Coutinho, que chegou com muita expectativa, ainda não conseguiu demonstrar dentro de campo o que a gente espera. Pois bem, hoje chegou mais um reforço para poder assinar, né, com o Vasco. Na madrugada de hoje chegou o atacante Jean Menezes, atacante chileno, que chega aí para tentar afastar, né, essa carência que o Vasco tem ali nas pontas, principalmente na ponta esquerda. É um jogador rápido, habilidoso, até falam que ele lembra um pouco o Soteldo, né, ex-Santos, hoje no Grêmio, até por ele ser baixinho também. O jogador chegou hoje, falou com a imprensa, vai realizar exames e vai assinar com o Vasco da Gama. Mas a prioridade agora é zagueiro, né? E como a gente falou no vídeo anterior, o Vasco está tentando aí a contratação do zagueiro Rafael Tolói, da Atalanta. Rafael Tolói e seu staff estão considerando, né, o interesse do Vasco por conta da grandeza do Vasco aqui no futebol brasileiro. O zagueiro e seus agentes não estavam pensando em retornar ao futebol brasileiro nesse momento, mas a situação está aberta após a sondagem do Cruz Maltino. Dessa vez, um dos empresários do jogador confirmou a procura do Cruz Maltino, algo que foi negado, né, um mês atrás. As informações são do Detetive Vasco, tá? O canal aqui no YouTube, Detetive Vasco, que é muito bacana, recomendo também. Então, os empresários, né, do Tolói realmente confirmam o interesse do Vasco, esse início de conversa. A gente não pode nem dizer que é uma negociação, né? É um início de conversa e quem sabe depois evolua para uma proposta. E um outro zagueiro que também teve seu nome ligado ao Vasco no dia de hoje é o zagueiro Luan Pérez. Luan Pérez também teve o seu nome ligado ao Gigante da Colina. Luan Pérez, que aqui no Brasil
jogou no Santos, né? O Luan Pérez jogou no Santos, no momento ele está no Fenerbahçe da Turquia, e tá aí na mira do Vasco também. A informação é que o destino do Luan Pérez deve ser o futebol brasileiro e o Vasco é um dos times que querem o jogador. O outro clube é o próprio Santos, né? Que o atleta jogou há pouco tempo. Além dos dois, tem outros clubes ali analisando também a situação do zagueiro Luan Pérez. Então, assim, o foco total é zagueiro, né? Tolói, Luan Pérez, teve o outro também lá do futebol holandês que foi especulado. O Vasco tá aí tentando buscar uma contratação para a zaga. E bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de uma sondagem, né, que o Vasco fez. Trata-se de o Ilharão. A informação é que o Vasco sondou a situação do volante, que é multicampeão pelo Flamengo, né? De acordo com a apuração exclusiva do portal vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, o Gigante da Colina fez uma consulta pelo jogador o Ilharão, que atualmente defende o Panathinaikos da Grécia. A informação foi confirmada pelo próprio staff do atleta. O departamento de futebol do Gigante da Colina fez essa sondagem no início da janela de transferências para saber das condições do jogador. Até o momento não houve uma proposta oficial, mas o atleta segue no radar do Gigante da Colina para essa temporada. Enfim, é um jogador que seria interessante, mas eu sinceramente acho difícil de acontecer. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima.